O complexo da Serra da Gardunha é algo que decorre da segunda metade da década de 70, por volta de 1975, 76, começaram a circular informações na imprensa especializada do chamado paranormal, por exemplo, o semanário Nostra, que, baseando-se numa notícia que foi publicada inicialmente no Jornal do Fundão, anunciava de facto uma frequência inusitada de observações de objetos estranhos, a sua maioria objetos luminosos, que sobrevoavam a Serra da Gardunha e eram sobretudo notificados por um residente no local, o Sr. Américo Duarte, que acabamos por depois identificar, porque inicialmente ele manteve-se anónimo nas primeiras entrevistas e nas primeiras informações. Sobretudo eu recordo essa entrevista, essa reportagem que o Jornal Nostra trouxe por volta de 1975. Portanto, havia de facto assim todo o ambiente, um certo mistério, mas quem seria que está a fazer estas observações e tem estas experiências, enfim, nos confins da Serra da Gardunha. Portanto, acabamos somente por identificar o Sr. Américo Duarte, contactamos-o uma primeira vez, creio que por volta de 1976, 77 visitamos-o por uma ou duas vezes, não só eu, mas também outros colegas que depois vieram também, enfim, integrar aqui o STEC, o Dr. Fernando Ribeiro, o professor Paulo Seixas, portanto, com perspectivas do âmbito da antropologia, da sociologia, para percebermos de facto que personagem era este, que acabamos de perceber que era um reformado que tinha vindo enfim, dos arredores de Lisboa, instalando-se ali no sopé da Serra da Gardunha, comprando enfim, uma casinha onde passou a habitar e onde praticamente todas as noites, as condições meteorológicas o permitissem, naturalmente passava a vida a olhar para o firmamento, para o céu. Evidentemente que estamos perante um personagem que vem da cidade, onde naturalmente o céu é uma incógnita, é algo que não se descobre, dadas as condições de observação e de impossibilidade de observação do céu nas cidades, para um campo absolutamente aberto, uma luminosidade, uma obscuridade noturna absolutamente ímpar, como é naturalmente a zona do Fundão, a zona da Serra da Gardunha, para quem a conhece. E, portanto, a partir daí percebemos que o Sr. Américo Duarte foi, digamos, sensibilizado, foi, digamos, cada vez mais motivado a registrar as suas observações, que na sua generalidade, e a percebermos de imediato nas primeiras entrevistas que tivemos com ele, e depois na sequência de todo o conjunto de observações escritas, de relatórios exaustivos que semanalmente eles nos enviavam, que de facto na sua esmagadora maioria, as suas observações, 99,9%, digamos, eram, sinalética de passagens de aviões comerciais, dado que aquela zona da aldeia Castelo Novo está na interseção de duas ou três rotas de aviões comerciais e satélites, e depois naturalmente para além disso, enfim, um conjunto de meteoritos, de bólides, de fenómenos, enfim, mais ou menos naturais que sobrevoavam aquela zona, mas que de facto no fundo acabaram por fornecer, digamos, o combustível, digamos assim, passando a expressão, necessária para o Sr. Américo se interessar cada vez mais e ir compondo e formatando uma imagem ideal que ele acabou por refletir no imaginário extraterrestre. Para já, a questão da nomenclatura, quando falamos em objetos voadores não identificados, claro que podemos mantê-los enquanto tal para a testemunha em si. Às vezes, para a pessoa que observa e não consegue identificar, dentro da categoria de fenómenos que ele conhece ou desconhece, sobretudo, e para eles ele mantém a classificação de objetos voadores não identificados porque a testemunha em si mesmo não consegue identificá-los dentro do seu quadro de conhecimento, enfim, de fenómenos correntes. Mas isso nada significa. Significa porque é preciso depois, a posteriori, uma análise cuidadosa, percebemos de facto que afinal aquele risquinho no céu era apenas a passagem de um satélite, que aliás se repetiria à mesma hora, no mesmo dia, na mesma trajetória, porque sabemos que obviamente os satélites mantêm rotas regulares, muito certas, para além naturalmente das luzes de presença de aviões que passavam na vertical da zona de Castelo Novo. De todo modo, só para percebermos que, de facto, a designação de OVNI, objeto voador não identificado, manteve-se assim para ele, enquanto ele não foi informado ou não teve a capacidade de perceber que aquilo que ele estava a ver eram, de facto, apenas, na sua esmagadora maioria, trajetórias de aviões ou satélites, ou depois, posteriormente, naturalmente, outros fenómenos naturais, como já percebemos,
enfim, rotas estrela-cadentes, bólides, etc., típicos das reentradas dos chamados enxames periódicos que nós observamos praticamente em todos os meses do ano, mas sobretudo até com destaque para os meses de julho e agosto, onde temos os enxames das Perseides, temos, portanto, digamos que focos muito específicos colocados em azimutes muito específicos também do firmamento, zonas onde parecem emanar aqueles chuveiros de bólides que naturalmente são perceptíveis e são já do conhecimento da astronomia da prática de há centenas de anos. A possível abdução do ser américo, eu penso que é apenas uma consequência tardia de toda uma construção paulatina de um imaginário ligado ao extraterrestre que vai desembocar numa fase complexa e muito intimista daquilo que se pensa hoje serem as abduções. Não estou a pôr de parte, de modo algum, a possibilidade de haver aqui uma influência externa, enfim, de uma presença externa, de uma energia externa que possa desencadear um quadro de sintomas que aponta para a intervenção ou para a percepção de algo que não faz parte do nosso mundo, entidades, enfim, que não são obviamente terrestres e que parecem de facto procedentes de outras origens, de outras dimensões, digamos, passando naturalmente esta classificação muito provisória. De todo modo, foi sempre difícil percebermos em que medida em que as descrições mais complexas do ser américo a nível da chamada abdução não seja uma experiência que se produz com uma translação, se quisermos, fora das nossas coordenadas do espaço e do tempo para outras coordenadas que nós não sabemos se são apenas imaginárias, que são apenas situadas noutros quadros da consciência, mas que de algum modo se apresentam complexas e com consequências que, porventura, para além de serem muito importantes do ponto de vista de várias disciplinas, podem inclusive produzir outros quadros até patológicos que não é do meu domínio naturalmente, mas que hoje, digamos, as disciplinas da área das neurociências inclusive estudam e tentam qualificar. Portanto, isto para dizer que não temos absoluta certeza daquilo que o Sr. Américo imaginava ou pretendia viver dentro ou fora deste quadro espacial tridimensional a que pertencemos, naturalmente. Aí temos que dar o benefício da dúvida, tanto como damos aos restantes alegações de outros chamados abduzidos, que ainda hoje e cada vez mais se regularmente vão apresentando, até colegas nossos da área da psiquiatria, enfim, especialistas que se interessam por estas experiências e que vão confessando de facto por serem contactadas, de modo a haver um certo contacto mais ou menos intimista, uma certa intervenção, às vezes até não desejada, de entidades que possam não ter esta, digamos, a nossa corporeidade, a nossa, digamos, materialidade e serem procedentes de outras áreas que nós ainda não conseguimos definir ou identificar em absoluto. Obviamente, são sinais, como digo, que são réplicas de outros testemunhos anteriores, naturalmente aqui na área de Castelo de Novo, na área da Serra da Gardunha, de facto são os testemunhos que perduraram, produzidos pelo Sr. Américo ao longo, enfim, mais de uma década, suponho, não é? Não posso precisar bem, porque isto começa dentro de meados da década de 70 e prolonga-se até os anos 80, mas, como digo, algo deve ter ficado na própria memória local. Portanto, isto é uma questão também que tem que ser observada do ponto de vista sociológico, a maneira como as crenças, como os comportamentos se propagam e são aceitos ou não na comunidade onde este personagem estava inserido. Portanto, isto é muito importante do ponto de vista da psicologia social, do ponto de vista, enfim, dos comportamentos das comunidades que aceitam ou não, ou têm reservas ou não, em função daquilo que vai ser apresentado por uma personagem que é, de uma maneira geral, respeitada, porque o Sr. Américo era respeitado, ou seja, era uma personalidade que era aceite neste âmbito e, em relação a estas descrições, a estas vivências, digamos, era de certo modo uma autoridade. Ou seja, ele dentro daquela comunidade, dentro daquele conjunto de povoações no sopé da Gardunha, ele conseguiu construir uma certa autoridade e aquilo que ele dizia era relativamente aceito, bem aceito, nos outros circunvizinhos.
Portanto, isto também coloca problemas que, aliás, foram estudados pelos nossos colegas, pelo Dr. Fernando Ribeiro e o Dr. Paulo Seixas, em vários contactos que tiveram com ele, e são muito interessantes exatamente do ponto de vista antropológico, sociológico, do ponto em que assinalam exatamente estas possibilidades, estas direções. O que é válido em termos de autoridade, como é que a pessoa impõe as suas crenças, as propaga e elas são aceitas e são replicadas, ou seja, são reproduzidas localmente e conseguem que essas descrições e essa memória seja repercutida e aceita ao longo do tempo. Isso é o que penso eu, é o que se deverá verificar ainda hoje, ou seja, há de facto ali uma espécie de memória residual do legado do Sr. Américo, que foram ouvidas, foram replicadas até a exaustão por grupos que aceitaram a sua vivência e, digamos que, as assumiram, as integraram nas suas próprias vivências, sendo eles próprios interessados nessas questões, nessas matérias, acabam também por incorporar, uma espécie quase de incorporação espírita, embora naturalmente não neste sentido, mas é quase como uma espécie de aceitação e incorporação dos relatos e das vivências de um processo que naturalmente o Sr. Américo foi vivendo e complexificando ao longo do tempo. Do meu ponto de vista, que é a parte que mais me interessa, é, digamos, este registro, esta marca histórica que perdura ao longo dos tempos, é da nossa tradição mariana. Como sabemos, os próprios registros de Fátima não aparecem, digamos, por circunstâncias avulsas, parecem integrados numa tradição local, seguimos até numa certa região envolvente, com meia dúzia de santuários e de invocações marianas que antecedem Fátima em 3 ou 4 séculos. Portanto, temos aqui um registro também de memória, até de meme, como hoje se diz, que está marcado e muito inserido na cultura local, e é curioso que o Sr. Américo teve essa preocupação, que me parece que é dos aspectos mais interessantes e mais positivos até da ação que o Sr. Américo teve e da reflexão que o Sr. Américo conseguiu produzir em torno destes fenómenos, ou seja, a religação entre os fenómenos, digamos, aparentemente profanos, enfim, de aparelhos ou fenómenos luminosos deslocantes no céu, com a tradição mariana da aparição de entidades luminosas, que é exatamente isso que ele se refere, pois, porque obviamente em torno da Gardunha e na própria zona da Serra, a aparição da menina de Alcongosta é tipicamente uma marca da aparição mariana, uma entidade luminosa que a protege, que a alimenta durante alguns dias, e portanto é algo que, curiosamente, o Sr. Américo recupera e integra neste percurso e nesta geografia, um pouco geografia tipo sagrada, que uniria a Gardunha numa secção territorial perpendicular e que abrangeria a zona depois até Fátima. Portanto, é uma continuidade muito interessante que me parece um dos aspectos mais relevantes, digamos, deste tipo de fenómenos. É outra das componentes que une estes dois campos, o campo profano ou laico e o campo religioso relativo digamos, à piedade mariana ou às aparições marianas em si, porque em Fátima temos registros de queda desses filamentos, como eventualmente tivemos, eu pessoalmente não tive nenhum registro desses na altura em que investigamos a Gardunha, mas é de crer que sim, que pessoas que notificaram a queda desses filamentos, que aliás se tem repetido com alguma regularidade em outras zonas do país, assinalando também essa produção de filamentos que tombam de alguns do espaço e para as quais hoje a ciência e inclusive a própria biologia começa a apontar pistas muito interessantes e muito plausíveis, apontando a possibilidade desses resíduos filamentosos serem produzidos por micro-organismos que vivem, digamos, nas altas camadas da atmosfera para além dos 30 km de altitude. Portanto, digamos que pensa-se hoje com alguma insistência e lembro inclusive um relatório que saiu publicado pela revista francesa Science et Vie de novembro passado, com base em observações feitas por biólogos europeus, franceses, ingleses, etc., que apontam para a possibilidade de existência de micro-organismos, de atividade microbiótica, se quisermos, a nível dessas camadas. E é muito possível até que esses filamentos sejam
digamos, uma consequência, uma espécie de produto secundário dessa atividade biológica, microbiológica, a nível das altas camadas da atmosfera. Aliás, ainda recentemente os próprios astronautas e cientistas da Estação Espacial Internacional repetiram exatamente essa colheita de bactérias exógenas e, portanto, vão-se acumulando relatórios sucessivos para a possibilidade de existência de vida microscópica extraterrestre, porque está fora da Terra, no sentido estrito do termo, e que possam ter relação com a produção desse tipo de filamentos que nós recuperamos, inclusive em Fátima, em várias ocasiões, inclusive na altura das aparições. Temos 2 ou 3 casos de queda desses filamentos que na altura naturalmente foram designados por nomenclatura própria, religiosa, fios da Virgem, cabelos de anjo, uma catalogação, digamos, de nomenclatura religiosa específica, obviamente, e que o nosso colega Dr. Raul Benguel depois veio a designar por fibra albina. Portanto, fibra, aparentemente parece uma fibra, e alvina de alvis, de ser brancas, portanto, um fibramento, uma fibra esbranquiçada. Isto para dizer que essa relação ou a existência desses cabelos de anjos, chamamos assim para usar a terminologia popular, não é? E mitológica, podem de facto estar associadas e acabam por fazer esta ligação, esta ponte entre, digamos, a experiência profana dos objetos voadores não identificados, porque também temos um acervo importante de observações associadas à queda de filamentos brancos, quando da passagem de objetos voadores não identificados, como é o caso sintomático, o famoso caso de Évora de 1959, não é? Meia cidade foi coberta dessa substância branca, que depois acabou por revelar um micro-organismo não identificado na época, e que tudo leva a crer, hoje, com as indicações que nós temos da biologia, dos relatórios que eu já citei, que podem remeter exatamente para as camadas altas da atmosfera, acima dos 30 a 40 km de altitude. Portanto, temos aqui, digamos assim, uma relação muito interessante e quase dialética entre uma leitura religiosa de um produto, enfim, secundário ou subsequente a uma aparição, os cabelos de anjo, numa outra leitura que será a fibra alvina decorrente da aparição de um objeto voador não identificado, o caso de Évora, e que no fundo faz a união entre estes 2 campos, produzindo no fundo uma fonte única que estará, digamos, além da nossa atmosfera superior. Portanto, é muito curiosa esta relação que o Sr. Américo consegue, digamos, que esgravatar nos seus arcabouços iniciais, estabelecendo esta relação, esta ligação de continuidade entre a aparição religiosa e a aparição relativa a objetos voadores não identificados. Eu creio que legitimamente algumas das pessoas do entorno do Sr. Américo, mesmo à época, até porque eu lembro perfeitamente de ter entrevistado meia dúzia de pessoas que alegadamente foram testemunhas de outros fenómenos semelhantes, fora da órbita, embora, como digo, sempre digamos, dentro de uma certa influência direta do Sr. Américo, porque era ele que os chamava e que os indicava, mas tu viste isto, tu viste aquilo, portanto há aqui, digamos, uma relação de uma certa dependência testemunhal que importa esclarecer. Mas, de todo modo, pareceu-me de facto que as pessoas vivenciaram uma ou outra experiência que sai um pouco fora do âmbito do ordinário. Isto para dizer que acredito que legitimamente tenha havido uma ou outra observação interessante que não foi possível identificar como algo conhecido em termos naturais ou artificiais, enfim, passagem de um avião, um satélite, qualquer coisa. E que as pessoas tenham testemunhado diretamente nas suas proximidades. Eu lembro-me de um caso de um pastor da própria Serra da Gardunha que afirmava a pé juntos, sem qualquer, digamos, exuberância, qualquer artificialismo, que tinha visto uma esfera negra nas suas proximidades, quando apacentava lá um rebanho. Portanto, há qualquer coisa aqui, de facto, que nos escapa e continuará, se calhar, a escapar-nos ao longo das próximas décadas, não é? Mas que apontam para um resíduo de manifestações que são legitimamente não identificadas e não identificáveis até aos nossos dias, não é? E esse conjunto residual é que me parece que continua a sustentar a exigência de uma investigação científica aturada, multidisciplinar, e que, pronto, infelizmente não é assim muito possível de fazer entre nós. Enfim, e este esforço aqui que nós fazemos a nível do STEC tem sido uma exceção em Portugal,
mas que mesmo em termos internacionais não é fácil de fazer. De todo modo, para sustentar, por fim, que as manifestações que são, enfim, continuadas hoje e sustentadas ainda hoje, nos nossos dias, nas imediações da Saga da Gardunha, porventura terão de facto algo a ver com o legado, digamos, indireto ou direto dos testemunhos e das vivências do Sr. Américo, que criou ali uma atmosfera muito, muito particular de atenção da própria comunidade, que favorece, digamos, uma certa atenção também das pessoas para aquilo que se gera, que se movimenta, o que acontece à sua volta. Portanto, digamos que o mistério, no fundo, da Gardunha é um certo ambiente mítico, para não dizer místico, que o próprio Sr. Américo acabou por produzir ao longo das suas próprias vivências.